Eu tenho uma dúvida, porque o senhor falou no começo que aqueles que poderiam assinar, né, cadastrados na unidade, são aqueles que têm matrícula, mas os alunos, tanto de pós quanto de graduação, eles têm matrícula, e aí eles Não, têm mas que é assinar como usuário servidores. externo. Matrícula como servidor. É porque, no caso, eles não são vinculados a uma unidade. Porque eles têm que ser servidores para poder estar vinculado em processo de tramitação. Certo, entendi. Tá? Aí por isso que ele assina como externo. Tá, obrigada. Não, doutor Anselmo. Bom, boa tarde. Eu tinha, na realidade, duas questões aqui. Uma está até relacionada a uma coisa. A gente tem uma dificuldade muito grande. Bom, pelo visto, teremos que cadastrar todo mundo para assinar as atas, né? As atas de defesa. E há uma dificuldade muito grande porque nós... Todo mundo quem, professor? Porque Todo os docentes já são cadastrados. Bancas, né? Hã? Todo mundo que vai assinar as atas, que vai participar das bancas. Todos os servidores já têm assinatura de origem, tá? Sim, mas as bancas são feitas por pessoas de fora, não são só... metade das bancas é gente daqui e a outra metade é gente de fora da nossa instituição, né? Sim, sim. Então, teremos que cadastrar todos os outros. E aí há uma dificuldade muito grande, que eu não posso fazer o cadastro do professor, tem que ser feito por ele. Sim. Né? E eu acho que fica praticamente inviável um professor estrangeiro fazer esse cadastro, tendo que se cadastrar em dois sistemas, cuja interface está somente em inglês. Esse é um dos problemas, que a gente precisa ver como que pode resolver. É por isso, professor, que o governo federal está migrando para a assinatura GovBR, né? Para acesso GovBR, para ele não precisar mais se cadastrar. E aí, a limitação vai ser por quê? Porque o GovBR não é gerenciado pela UFMA, né? Ele é uma plataforma federal que, infelizmente ou felizmente, a pessoa vai ter que ter o cadastro para poder fazer essas assinaturas no âmbito das fundações, do executivo, né? Para poder ter validade. Eu estou ainda falando no cenário atual, né? Sim. O mês de março eu tenho banca. Se eu tiver uma banca com um docente estrangeiro, eu vou ter que ele vai ter que se cadastrar aqui no coisa. Eu já tenho esse problema no SIGA, que o SIGA, quando você vai cadastrar um orientador estrangeiro, ele pede o nome da mãe. O cara se recusou a me dar o nome da mãe, disse que aquilo era uma informação privada dele, né? Uhum. E ele não tinha nenhuma razão para ele fornecer o nome da mãe. Aí eu resolvi o problema botando o nome da mãe é mãe de fulano de tal. Isso é fácil resolver. Mas eu sei, o cadastro tem que ser feito por ele, porque eu não posso fazer. Sim. Né? Porque os e-mails de confirmação vão para ele. E ele não consegue fazer. Sim. Primeiro, ele não consegue fazer, ele até poderia fazer com a nossa assistência, numa call, numa coisa assim, mas segundo, as pessoas não se sentem minimamente à vontade em estar preenchendo um monte de coisa numa interface que ele não sabe o que é que está dizendo. Né? Sim. Então, ele está assinando lá um monte de coisa. Ainda pede algum... Eu não entendi por que no sistema de cadastro da PGT pede a data de nascimento. É por conta das diferenciações, tá, professor? A gente encontra homônimos, quase que perfeitos. Sim, mas o e-mail que você pede para cadastrar, ele é um e-mail único. Não existe duas pessoas com o mesmo e-mail. Ele já diferencia as pessoas, entendeu? Então, mas aí o e-mail não é um dado pessoal, né? E-mail é... Mas você está fazendo um cadastro num sistema que não é um sistema oficial, que é o sistema da PPGT, é um sistema para pedir para solicitar o seu cadastro, não sei, né? Tá, a gente vai avaliar essa situação, tá? Não, é porque assim, a gente adora pedir informações além das necessárias. Isso está mudando no mundo todo com a questão da gente se preocupar mais com a privacidade das nossas próprias informações. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que era só para alertar, porque quando a outra coisa é que a gente precisa ter uma maneira de resolver essa questão do cadastro dos docentes estrangeiros que vão ou ser orientadores ou vão participar das bancas. Porque senão vai ficar muito difícil. E conforme eu falei aí, eu acho super legal esse negócio da ata, mas a ata, para criar uma ata, não sei, demanda muitos cliques e muito tempo. Para quem tem um secretário, isso é extremamente razoável, mas para quem é coordenador, secretário, confessor,
psicólogo e mais um monte de coisa da pós-graduação, fica extremamente complicado a quantidade de tempo. A gente gasta pelo menos 20 minutos ou mais para cadastrar só para cadastrar um negócio desse aí. A gente tem ela como modelo, tá, professor? Se o senhor salvar ela como modelo, o senhor altera só as informações básicas. É possível. Mas olha, não é escrever a ata, é todo o processo de criar a ata, criar o bloco de assinatura, entendeu? E uma última coisa, a gente já sabe todos os colegiados que existem na universidade, né? Então, por que não se criam logo as unidades virtuais e a gente manda só o documento para cadastrar as pessoas lá, né? Pode ser. Isso fica como uma sugestão, né? A gente já fez isso com as pós-graduações, tá, professor? Que não estavam vinculadas. Então, se você observar, a gente já fez... Uma coisa é a vinculação dos docentes à pós, né? Sim. Outra coisa o senhor falou aí que existe a possibilidade de criar uma unidade virtual para os colegiados. Sim. Como a gente já conhece todos os colegiados, já poderia criar logo. E aí só solicitar que a gente informasse os nomes dos membros do colegiado e, quando mandasse a informação. E, por último, eu tenho o mesmo problema que alguém comentou aí, que é o seguinte: nós somos um doutorado em associação, metade dos nossos docentes são da UFPI, e eu não consigo vinculá-los ao programa, não sei, porque eles não têm matrícula UFMA. Isso aí eu estou vendo com a STI, professor, como é que a gente vai conseguir solucionar, tá? Já está no meu ponto de pauta com a TI, para a gente ver uma alternativa. Uma sugestão é usar a matrícula CIAP, que todos eles têm, que eu acho que facilitaria bastante para quem é federal. Pode ser que tenha casos em que o doutorado é com pessoas que não sejam do Serviço Público Federal, aí tem que ter uma outra solução, né? Mas fica como sugestão aí. Bom, basicamente é isso. Muito obrigado. Inclusive, tá, professor Anselmo, eu solicito que quando vocês verem essas necessidades, vocês apresentem para a gente, mandem, né, um ofíciozinho, um memorando, mandem um e-mail, porque a gente faz essas avaliações e busca essas soluções para essas demandas, tá? Até porque vocês vivenciam isso na ponta. Então, vocês às vezes necessitam, né, ou veem necessidades que a gente que está vendo isso mais... de forma mais geral, não consegue ver, tá bom? Eu costumo dizer que é sempre bom envolver o chão de fábrica nas questões operacionais, né? A gente não ouve muito o chão de fábrica, mas está à disposição. Professora Marineide. Boa tarde. Boa tarde, professor Valder. A minha dúvida é em relação à ata das assembleias departamentais, em que nós temos a presença dos representantes dos alunos, né, do centro acadêmico, e como eles fazem parte da assembleia, como assinar a ata, como liberar para que esses discentes assinem a ata da assembleia. Tá, você vai bem aqui, tá, professora? Eles têm que ter o cadastro como externo. A senhora está vendo aqui minha tela, né? Sim, cadastro como externo, é isso. A primeira coisa, ele vai ter que ter o cadastro como externo. Então, eu vou pedir para um aluno assinar essa ata, certo? Eu venho bem aqui, ó, onde tem esse prédio com a canetinha. Sim. Tá? Coloco aqui o nome do aluno. Tá? Ok. Ele já vai ter o cadastro como externo. Digo que ele tem aqui 3 dias para assinar. Okay. Coloco a minha senha. Na hora que eu colocar a senha e liberar, isso vai aparecer para ele assinar essa ata, lá no e-mail dele. Pronto. Ok. Compreendido. Obrigada. Nada, professora. Professora Maria? Boa tarde, coordenadora do curso de Linguagens e Códigos Língua Portuguesa São Bernardo. Certo. Na verdade, é uma dúvida e, ao mesmo tempo, um encaminhamento já, né? Que seria a possibilidade de criar no CIGAR o campo para envio de atividades complementares, né? Assim como hoje já há o envio
da identidade, do diploma. Então, também seria criar no próprio SIGA para que o discente, né, lá o licenciando, já encaminhe essa atividade complementar pelo próprio SIGA, né? Porque, assim, hoje, o que acontece? Eles enviam, né, para o e-mail da coordenação, e aí, aí gera agora a minha dúvida, que é o que eu quero que o senhor me ajude aqui a resolver. Nesse caso, a gente tem que criar pelo SEI, né, um encaminhamento. Ele deveria criar pelo SEI, tá, professora? Ele o próprio aluno. O próprio aluno. Ele faria o cadastro como externo e abriria um processo pedindo aquela atividades complementares. Ele juntaria a documentação todinha e isso iria para o colegiado, né, para a coordenação reconhecer. Tecnicamente, a UFMA não pode receber qualquer documento sem protocolo. E-mail não caracteriza protocolo, tá? Se por algum motivo o aluno se sentir prejudicado porque perdeu o prazo, caiu no spam, né, foi corrompido, né, ele botou o e-mail errado, ele pode acionar a instituição, porque o e-mail não gera protocolo, nem de entrega, nem de recebimento. Nem de encaminhamento, nem de recebimento. Tá? Então, no caso, professor, só para finalizar, toda e qualquer, né, solicitação é o próprio aluno que faz pelo SEI como externo. Não, exato. Porque assim, agora, quando a gente iniciar as atividades, já vai ser uma formação para eles também, né? No exato. Sentido de fazer essa orientação, porque de fato, assim, nós ainda não estávamos utilizando esse expediente nesse sentido. Mas, ok, obrigado pelo esclarecimento. E para onde eu envio essa solicitação para abrir o campo no SIGA da atividade complementar, né, no caso? Para a PROEM, professora. Porque aí, inclusive, tá, eu acredito que isso já está no radar deles, que é um conjunto de melhorias do SIGA para exatamente facilitar essa comunicação com o aluno. Aproveitamento, atividades complementares, TCC. A gente teve uma reunião, né, exatamente para não precisar fazer o encaminhamento pelo SEI, né, que ficasse lá no próprio SIGA, que já é o sistema acadêmico que o aluno utiliza. Tá? Mas isso a gente está evoluindo, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Obrigada, professor. Boa tarde. Mas a senhora pode mandar isso para o professor Romildo, né, na PROEM, que com certeza vai ser ouvido, tá? Professora Flávia? Oi, professor Valber. Oi a todos. Boa tarde. Tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pela sua paciência, né, de estar aqui nos explicando tudo isso. A minha dúvida é em relação às bolsas, né? Porque nós temos uma normativa da CAPES que todos os programas precisam ter uma comissão de bolsas. E nós recebemos esse documento, que não é a ata do colegiado, é a ata da comissão de bolsa. Para a implantação da bolsa, não necessariamente o colegiado precisa mandar a ata, mas a comissão de bolsa, sim. Essas comissões de bolsa, elas não estão ainda no SEI. Né? Elas não existem no SEI. Né? Ela é uma comissão que foi escolhida pelos colegiados, mas ela não existe no SEI. Até então, até hoje, né, até o dia desta reunião, nós não estávamos exigindo atas de comissão de bolsa pelo SEI. Eu não entendi, repita, que eu estava aqui. Estávamos exigindo pelo trâmite normal, GovBR e tudo, né? Está dizendo? Poderíamos continuar com esse procedimento? Então, Não. teremos que colocar todas as comissões de bolsa? Não necessariamente, tá, professora? Porque eles fazem parte de um curso ou de um colegiado, não é isso? Então, esse documento ele poderia ser gerado dentro do próprio colegiado e assinado pelos professores da comissão. Então, você poderia fazer ata de concessão de bolsas, né, composta pelos professores João, José, Maria, né, que compõem a comissão de bolsas do curso tal, tá? Então, não necessariamente eu teria que ter, tá? É a mesma coisa de eu montar uma comissão para tratar de algo. Eu não vou criar essa comissão no SEI, né? Essa comissão emite um parecer e assina dentro da própria unidade. É a mesma ideia da comissão de bolsas, né? Ela é um grupo de professores daquela unidade que vão gerar um documento, tá? Então, assim,
eu entendo que não seria necessário, né? Pode-se gerar isso dentro da própria unidade. Por exemplo, lá no nosso curso de administração, no nosso departamento, eu faço parte da comissão de progressão docente, né? A nossa ata não tem comissão de progressão docente, né? Não tem uma unidade. A gente gera dentro do próprio departamento. Só que aquele documento é assinado por mim, pelo professor Rui e pelo professor Ademir, que somos a que compõem aquela comissão. Tá entendendo? Senão também o SEI vai ficar com um monte de setorzinho pequenininho que tem 2 pessoas tramitando, né? Eu gostaria de dar uma contribuição. Pois não, professora? Só um instantinho, Gisele, que eu ainda tenho mais uma perguntinha. Em relação ao que o professor Anselmo colocou, do cadastro dos estrangeiros, né? Isso me preocupa bastante, porque isso que ele relatou é um fato. Eles não querem fazer esse tipo de cadastro, isso é uma grande dificuldade. Então, se existir uma possibilidade de nós podermos fazer esse cadastro por ele, né? De forma simplificada, por exemplo, quando a gente vai fazer o preenchimento do relatório Sucupira, isso foi uma demanda antiga que nós tínhamos, né, na Sucupira, que era para simplificar os documentos necessários para cadastro. E isso foi acatado pela CAPES. Então, hoje a gente pode cadastrar o pesquisador estrangeiro de forma bastante simplificada. Então, que isso pudesse ser feito, né, a PPGT pensasse numa forma da gente conseguir fazer isso. A gente cadastrar, né, o coordenador do programa cadastrar. E não necessariamente ele tem que preencher tudo aquilo. Se não for possível, se ele tiver que preencher, que seja minimizado o número de coisas a serem colocadas e que seja disponibilizada uma versão em língua inglesa, pelo menos. O que acontece, professora? Quando a gente for para o SouGov, eu acho que vai ficar mais complicado, né? Porque o cadastro vai ser SouGov, né? E a gente não tem gestão sobre ele, né? Então, assim, eu vou ver com a TI quais seriam as alternativas, tá? Então, como a gente está indo na direção do SouGov, né, que é a orientação do governo federal, quando for para lá, a gente fica mais limitado em algumas coisas. Mas eu vou ver com a TI o que a gente pode fazer, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Nada. No caso desse que eu gostaria de contribuir, Valber, eu sou de comissão de bolsa também, sou presidente, né, do colegiado. Toda comissão de bolsa ela tem que ter a presidente do colegiado. Então, no caso, eu acabo fazendo essa ata, né, por conta do sistema, né, do SEI, só que o aluno ou a aluna que é da comissão de bolsa, às vezes elas têm uma praticidade maior, como tem nos comentários aqui. Tem aluno que não se cadastra mesmo, e tem alunos que se cadastram mais. Por enquanto, o trâmite das bolsas do mestrado ainda continuam por e-mail, mas a ata já está sendo cobrada pelo SEI. A Mirelle não aceita mais a ata sem ser pelo SEI. Então, a gente assina os docentes pelo SEI e, geralmente, a aluna assina pelo SouGov e a gente manda pelo e-mail. É isso que a gente tem feito, entendeu? Porque elas realmente, como já teve aqui vários, a SouGov, ela é aceita a assinatura. Mas o problema, professora, é que a documentação, né, ela tem característica institucional. E se o aluno está participando do processo, aceitou compor uma comissão, ele tem que atender às regras. Tá? Se ele não atende a regra, ele sai. Infelizmente, a lógica é essa. É o que a legislação estabelece. Né? Como é que eu vou trabalhar um documento interno que um assina de uma forma e outro assina de outra? Mas isso vai... também acessam o SEI, tá? Não, as atas, elas ainda podem ser assinadas pelo SouGov pelos alunos, não podem? Não. Aí complica mesmo. Complica porque a gente tem ata de todos os alunos que vão se formar, tudinho. Não, que a gente tá mandando. O professor fez esse questionamento agora há pouco. O que está rodando, o que eu estou orientando? Que o que está rodando, a gente termine para evitar problemas de retrabalho. Mas a gente precisa iniciar um processo de, a partir de agora, fazer corretamente.
não roda dessa maneira ainda, porque a gente também não tem conseguido no prazo, assim, porque a gente já teve essa informação já de vocês, que tem que ser tudo pelo SEI, mas realmente como a gente tem vários depoimentos aqui, então, alunos têm dificuldade ou não sei o que é, então, assim, nós temos também docentes, não é só aluno, docentes e discentes, gestor, todo mundo tem dificuldade. Mas é por isso que nós estamos conversando aqui, professor, é para a gente começar essa conscientização, porque esse documento é de outubro do ano passado e a gente continua tendo dificuldades. Mas então a gente precisa evoluir. Eu só preciso saber uma coisa que ainda está na dúvida, já foi falado aqui, mas a questão é, então, quem pode assinar pelo SouGov? Porque até então... Somente documentos que não têm, que são gerados por outra unidade. Um documento que a CAPES me deu e eu tenho que preencher. Porque não fui eu que gerei. Entendi. O que é gerado pela UFMA não pode ser gerado em PDF, a não ser que seja uma planilha de Excel, que eu não tenho como colocar diretamente no SEI, certo? Mas se for um documento gerado pela UFMA, uma ata, uma declaração, um despacho, um ofício, uma portaria, uma ordem de serviço, ela tem que ser gerada pelo SEI. Tá? Todo documento emitido pela UFMA em caráter originário, ela tem que ser gerada pelo SEI. Ela tem que ter NUP. Gerada nós entendemos. A única questão é, depois de gerada, quando ela foi tramitar ou para outros setores, que não a UFMA, que a gente tem que encaminhar, por exemplo, a FAPEMA, para outros lugares, que a gente precisa fazer um PDF, outros membros externos não podem assinar esta ata que foi gerada pelo SEI, pelo SouGov? Essa é a minha pergunta. Não. Porque aí você está pegando um documento que tem uma característica no sistema e a senhora está mandando para a FAPEMA um documento com uma assinatura que não está no sistema. Se alguém chegar e disser assim, o professor Jean-Pierre, lá da França, assinou via SouGov, tá? Não está no meu sistema. Aquela ata não é a ata real. Qual é o documento que vale? É o que está no sistema ou é o que está na FAPEMA? No caso é que está na FAPEMA, porque é para lá. Não, porque a UFMA diz que o que está válido é o que está no sistema dela. Para todos os efeitos, tá? Se judicialmente se tiver um litígio, tá? Essa ata entregue à FAPEMA, ela pode ser, inclusive, considerada como fraudulenta, porque ela está diferente ao que é gerado pelo sistema da UFMA. É por isso que eu disse para vocês que a nossa preocupação não é com o sistema. A nossa preocupação é com o cuidado com vocês. Né? Porque na hora que eu faço isso na maior boa vontade, eu estou cometendo um ato que não é correto. Porque o que está no sistema da UFMA não é o que está sendo entregue em uma outra instituição. Mas o único problema nosso, Valber, é mais o público externo. Eu passei 3 meses quase para um professor externo assinar uma ata. Então, o nosso problema maior está sendo esse. Eu sugiro, eu suplico, não só eu, como vários outros docentes, que isso tenha alguma solução para os membros externos, sabe? De uma banca, que faz uma apresentação, uma banca, como a professora falou, como a Flávia falou, que o quê? É um membro do exterior. Então, assim, esse está sendo o nosso problema atual, real. Professora, infelizmente a gente vai ter que assinar, tá entendendo? É como eu disse para vocês, eu participei do Instituto Federal do Ceará, tive que me cadastrar. Participei da UFAM, tive que me cadastrar. Tá entendendo? Participei da Federal do Norte do Pará, do Sudoeste do Pará, tive que me cadastrar. Tá entendendo? É a questão do compromisso, né? Se eu fui convidado, eu acho que eu tenho que seguir a regra da casa que eu fui convidado. Né? Então, essas instituições todas já fazem dessa forma. Né? Eu acho que o que a gente está sofrendo é que nós estamos aprendendo a fazer isso. Né? Mas outras instituições que já fazem há mais tempo, já fazem isso de forma muito natural. Professora? Mais algum questionamento, professora? Opa. Professora Francineide? Oi, boa tarde, aqui é a Francineide, do curso de Engenharia de Alimentos.
A minha pergunta, eu acho que está dando aqui o microfone. Só um pouquinho, deixa eu só. Em relação... Deixa eu só responder aqui uma pergunta da professora Lucinete, tá? Professora Lucinete, os diplomas, eles serão assinados via diploma digital, tá? É um sistema federal e eles já estão sendo migrados para esse sistema. Professora Lucinete? Pronto. A minha pergunta é em relação... Eu faço parte também da comissão de avaliação de estágio probatório. Então, a gente preenche, né, os formulários e devolve para a universidade. Eu queria saber como é que vai ser feito agora em relação aos estágios probatórios, porque a gente não faz nada no SEI. Sim. Preenche os formulários e envia tudo por e-mail. Envia por e-mail, não. Envia os formulários via SEI, mas não são assinados via SEI. Professora, a gente já apresentou isso para a Progep, tá? E eles estavam colocando esses formulários no SEI. Estava sendo realizada a inclusão desses formulários, professora, tá? Aí eu não sei lhe dizer precisamente se eles já foram, tá? Todos incluídos. Ok, professor. Essa semana já vai ter eu vou estar numa comissão, e aí eu gostaria de saber se a gente faz como estava fazendo, ou já faz via SEI. Professora, eu tenho uns servidores aqui, a documentação desses passou por mim, mas já no SEI, tá? Toda preenchida no SEI. Eu validei essa semana passada um processo desse, mas já estava todo no SEI. O formulário preenchido, marcadinho, tudo no SEI. Eu não sei se o pessoal aqui gerou digitalmente e colocou, tá entendendo? Ou se já estava lá. Mas eu me lembro que esse processo já passou todo no SEI aqui. Mas eu vou ver aqui e, se possível, eu lhe dou um retorno, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Pois não, PPG História? Professor, boa tarde. Boa tarde. O programa, ele trabalha, além da qualificação e da defesa, ele trabalha com uma súmula, que é onde os professores eles fazem as sugestões de alteração do trabalho. Certo? No SEI, só aparece ata de comissão examinadora de defesa pública, certo? Sim. Não tem uma ata de qualificação, assim como também não tem uma súmula. Como é que fica nesse caso, já que a exigência é de outubro do ano passado, que está se exigindo que os documentos sejam todos produzidos pelo SEI? Professor, o senhor pode mandar um ofício para a gente aqui, se o senhor tiver um modelo, tá? O senhor pode mandar o modelo e pedir para criar o documento. E aí a gente cria o documento súmula, tá? Se tiver uma nomenclatura. Porque súmula, ela tem outra característica no nosso processo aqui. Deixa eu ver aqui se eu crio uma para a gente ver como é o modelo dela. Pois é, eu acabei utilizando essa súmula aí para fazer o nosso trabalho, entendeu? Pronto, pode ser, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Certo. E quanto à questão da qualificação, ata de qualificação? A gente vai criar a ata de qualificação, tá? Eu já pedi aqui para a Irema. Certo. Tem dois documentos que me pediram para criar, tá? Eu vou criar os 2 documentos aqui para a gente fazer, tá bom? Os de defesa. Pode usar de defesa já tem, professora. Professor, faça só gentileza, procure bem aí, ata de banca examinadora, bem, isso, pronto. Aqui, ó, ata de comissão examinadora de defesa pública. Pois é que eu estou utilizando essa ata de comissão examinadora de defesa pública tanto para qualificação quanto para defesa. Eu acho que é o mais correto, professor. E quando você montar, você só diz se ela é defesa ou qualificação. Pronto. Melhor do que a gente criar 2 atas, né, não? Pronto, eu também acho melhor. Porque a estrutura é basicamente a mesma, né? Só que muda a qualificação e defesa, né?
Aí, quando o senhor nominar aqui, o senhor coloca qualificação ou defesa, né? Tudo que eu tinha feito aqui hoje, que eu ia mandar para os meninos. Ok, professor? Ajudou? Muito, obrigado. Viu? Pronto. Mais algum questionamento até esse momento, pessoal?